Agrária Malte, o malte das melhores cervejas, apresenta Labier Hopcast. Fala família cervejeira, sejam bem-vindos a mais um Labier Hopcast. Hoje eu tô aqui em Montes Claros, curtindo um calor danado, mas pelo menos eu tô perto da Bahia, o nosso convidado é de lá hoje. E tô aqui com meu amigo Gleison Silveira. Fala, Gleicinho. Fala, rapaziada. Boa noite, bom dia, boa madrugada, boa qualquer coisa. Não sei que momento do dia você está ouvindo esse podcast, mas eu te digo o seguinte, nós estamos gravando esse bate-papo numa terça-feira, depois de uma frente fria que eu já estou com saudade, que Belo Horizonte, meu irmão, tá fervendo. Mas tá fervendo também, porque quem tá chegando aí é uma pessoa de sangue quente. O cara vem do local quente, borbulhando. Estamos gravando no dia 1º de fevereiro, véspera do dia 2 de fevereiro, matematicamente. Estamos com Beto Barreto, guitarrista, endelezador, criador. O cara é um gênio, maravilhoso. Eu vou ficar aqui meia hora só apresentando esse cara. Beto Barreto, do Baiana System. Alô, Betinho. Alô, Fala, Beto. Salve, Danilo, tudo certo. Estamos 1º de setembro, né? Não é isso? Isso, eu falei o quê? É que não, porque você falou tava fevereiro. 1º de fevereiro, mas aí como você falou da Bahia, Olha. eu falei, ele já quer vir pra festa de Iemanjá, que é véspera da festa de Iemanjá. Exatamente. É dia 2 de fevereiro, eu falei, Não, sim. eu ainda fiquei na dúvida, eu falei, eu tô em fevereiro, eu tô em setembro, porque essa pandemia deixou a gente doido, mas como o fevereiro, Totalmente. a festa de Iemanjá foi antes da pandemia, então eu fiquei mais tranquilo que eu tava certo. Então estamos em 1º de setembro. Bateu aquela aflição, né, meu irmão? Mas o cara quer vir pra e eu festa tava- de Iemanjá. Ah, cara, já tô antecipando, cara, que essa pandemia aí, cara, né, destruiu todo um calendário, calendário, vidas, né, cara, além de calendário, vidas, mas a gente tá aqui com aquele naquele motor segurado aí no ano de 2021, e vocês sempre lançam coisas, né, em fevereiro, no dia 2 de fevereiro, é uma data muito especial pra vocês, né? Velho, a gente já... na verdade, a primeira apresentação do Baiana System foi numa festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro. No meio da festa, Que massa. assim, Russo tava tocando com Ministério Público, eu e Seco participando de uma coisa ainda do Lampirônicos, a gente saiu, se encontrou e fez esse show em 2009. Então, depois disso, sempre caía ali uma coisa muito forte ali. Então, a gente já lançou músicas, a música Alfazema foi lançada 2 de fevereiro, Invisível foi lançada 2 de fevereiro. Já aconteceu shows importantes da gente tá fazendo no dia 2. Então, a gente tem, tem uma ligação muito grande da gente com a festa. Bacana Pô, demais. fantástico. Bom, como tá quente pra caralho, acho que né, nos 3 lugares aqui, eu já vou abrir a minha cervejinha, tá? Eu vou de clássico aqui. Alô, Heitor Silva, vou abrir uma Heineken classicona pra poder gelar a goela. Gleice, você vai de E quê? eu tô indo, cara. Então, cara, eu tô indo de Red Ale, da Prússia Bia, nosso grande apoiador do podcast, cervejaria aqui de São Gonçalo do Rebaixo, interior de Minas Gerais, em homenagem ao Rio Vermelho. Então eu fui de Red Ale, né? Agora eu não errei, porra. Agora tá tudo certo. Eu quero saber, Betinho, o que você tá bebendo aí? Cara, eu tô bebendo uma cerveja aqui, fabricada aqui mesmo na nossa terra, aqui em Salvador, que eu recebi de presente e fiquei muito feliz, cara, com tudo com todo o material, com todo o cuidado que os caras têm, em tudo, né, no visual, nas coisas que eu recebi aqui, os porta-copos e tudo, que é a cervejaria Calundu, cara. Cervejaria artesanal, daqui, soteropolitana, aqui um pouquinho afastado da cidade. Mano. E eles usam os nomes das cervejas com muitas expressões que a gente usa aqui, né? Essa que eu tô tomando chama Largo Doce, que é um American IPA de 6... que maneiro, 6 volume 6 aqui, ó, teu alcoólico 6. Então é Largo Doce. Pô, sensacional. Que é demais, assim, o rótulo, tudo muito bem cuidado, e a partir de agora eu já vou ficar atento, não conhecia, e eles disseram também Bacana demais. Curtem o Baiana, falaram de inspiração e referência de alguns nomes ali das cervejas, então bem feliz aqui, cervejaria Calundu tomando uma Largo Doce. Bacana, abraço pro meu massa xará demais, Danilo da cara. Calundu aí, ó. Abração, Danilo, Isso. obrigado. Em breve aí, ó, vocês vão saber um pouco mais da Calundu. Calundu é uma parceria muito bacana que a gente abriu umas portas legais aí em Salvador. Quem passou o contato foi o Domingos, da Cervejaria Incógnita, uma cervejaria incrível também de Belo Horizonte. Tinha altos Beijo, contatos Incógnita. pra escolher
Cara, escolher várias cervejarias, eu falei, não, cara, vamos na Calundu. Quando ele mandou, na verdade, o nome, eu falei, porra, é essa cervejaria, porque Baiana tem uma música chamada Calundu. Sem dúvida. Tem uma música nossa que o nome é Calundu, que tem a participação de Lazo e tudo mais. Isso. Como eles falaram, A voz da Bahia. quando eles falaram que acompanha desde a época do Pelourinho, o Baiano, então acho que eles devem ter acompanhado esse lançamento de Calundu, que foi bem nessa época aí do Pelourinho. Bacana Pô, demais. fantástico, cara. Bom, então... Danilo, você já abriu sua cerveja aí? Ainda não. Vou abrir a minha também aqui agora. Então vamos em 3, Então 2, vamos 1. lá. Vamos lá, conta aí. 3, 2, 1, vai! Eita, cara. Aberto, devidamente aberto. O boteco está inaugurado. Dessa vez O não boteco clipou está aqui, inaugurado. graças a Deus. Toda vez que abre a lata, clipa o negócio. Deu certo. Bem, estamos no nosso boteco virtual. Saúde a todo mundo. Todo mundo precisa de saúde, principalmente nesse momento aí. E valeu, Calundu, valeu, Danilo. Vocês são incríveis. Continuem na pegada aí da disseminação da cultura cervejeira aí na Bahia. Vocês são fundamentais, vocês são muito importantes, cara. Um salve à Prússia. E vamos nessa. O boteco tá aberto. E, Beto, queria te perguntar já de cara, assim, cara. Você comentou através da própria Calundu da questão da gíria, a coisa da rua, da malandragem da rua, da conexão com a rua, né? E isso vem de uma tradição. A gente citou agora o Lazo, pessoas que são muito importantes para a cultura tradicional da Bahia. E você traz uma carga aí da guitarra baiana, que também é um instrumento, vem lá de 1940, e ao longo do tempo foi evoluindo, Armandinho trouxe pro rock and roll. E hoje você tá numa banda que dialoga muito com a tradição e com a modernidade. Como é que você observa isso, cara? Como é que você consegue alinhar, através da guitarra baiana, a tradição e a inovação? Cara, Gleice, assim, ó, a gente aqui, como você falou, assim, tem uma convivência muito grande com coisas que ficam incorporadas ali na gente, né? Coisas que são de tradição, que vem passando ali, que se mistura ali com aquela coisa de cultura popular e que ao mesmo tempo está impregnado na linguagem, está impregnado no jeito que as pessoas se expressam, que se encontram na rua, na forma de conviver e tudo mais. Então tem coisas que muitas vezes você não... nem só com distanciamento depois que você consegue identificar isso, né? Pensar assim, dessa forma. Então, isso que você falou, né? Essa referência aí, guitarra baiana, quando a gente falou de sound system, de trios elétricos, indo lá pro início, assim, do baiana, né? Desse pensamento. A própria coisa a percussão afro-baiana, a tradição que isso dá para todos e o banho que isso dá na nossa música e no nosso DNA mesmo, assim, de que todos nós temos isso de uma maneira muito forte. Então, quando a gente começou a pensar no Baiana e esses símbolos vieram naturalmente de uma maneira muito forte, né? A parte visual também, né? Os símbolos visuais, as coisas gráficas, a identidade com aquela cultura popular ali que tá nas festas de lago e tudo. Isso vem como uma coisa de formação, mas naturalmente já vinha atrelada a uma vontade de dialogar de uma outra forma, de colocar aquilo ali empacotado de uma outra maneira. Então eu acho que a gente vem o tempo inteiro exercitando isso, sabe? Vendo o que é que a gente sempre fala uma coisa assim, é muito importante a gente reverenciar os nossos mestres, reverenciar de onde a gente vem, reverenciar a cultura que formou, porque sem referencial a gente não é ninguém. Então é muito importante a gente ter essa reverência e ao mesmo tempo estar atento e estar tentando se conectar, tentando se atualizar, que é cada vez mais difícil pela quantidade de informações que se tem, mas eu acho que só de você estar ali convivendo e pensando nisso, naturalmente você vai juntando esses elementos, né? E aí traduzindo da forma que dá em cada momento. Uhum. Tá nos poros, né, cara? Você respira e sua cultura, né? Das ruas, E uma coisa que eu queria te perguntar, já que a gente abriu a cerveja falando sobre tradição, e a cultura da cerveja, ela tá amadurecendo ainda e se tornando tradicional no Brasil. Apesar de estar há muito tempo já na nossa cultura, a família brasileira, o povo brasileiro consome cerveja há muito tempo já. Mas assim, a parte de fabricação, de utilização de insumos locais, até de frutas locais e coisas que são da cultura local mesmo dentro do copo da cerveja, é uma coisa que está se tornando que é nova, ainda está engateando um pouco e cada vez mais o universo cervejeiro tem se voltado para dentro. E o Baiana System e a sua música em geral, acho que se volta para dentro para poder renascer. É uma
uma metáfora que está sempre dentro do seu trabalho, essa questão do renascimento, né? Do ciclo. E eu queria saber, uma pergunta que está até fora aqui da nossa pauta. Da pauta? Quais são os sabores que você, caminhando da Bahia, o que você curte comer? Quais são os sabores que te encantam, os cheiros que te encantam? E se isso, de alguma forma, te influencia a compor? Eu acho que isso tudo, quando a gente fala de cultura, a gente fala de um espectro muito grande, né? A gente fala de um espectro muito grande de coisas que passam por tudo isso. A gente fala, às vezes, diretamente de música, que é o que vem, mas falamos aqui de imagens, né? Da parte visual, de como as cores de cada cidade, e naturalmente vem os cheiros, vem as comidas, isso vem toda. A gente tá falando aqui, por exemplo, você tá em Minas tem isso muito forte, né? A coisa da relação com a comida, de como isso é impregnado ali. E a comida não só com o ato de comer, mas a socialização disso, né? Como isso acontece, os mercados que acontecem. E em Belém do Pará, que Danilo é de lá, e a gente fala muito Pará. E eu acho que esses estados, assim, tipo clássico. Minas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia, que são esses estados que também tiveram essa cultura, essa colonização africana muito forte, essa mistura muito forte no seu povo ali, índio, negro, enfim, gente de todo isso no DNA. Então, isso naturalmente é transposto para a comida e para as coisas, né? Então, por exemplo, Belém é uma loucura, né? Quando você vai em Belém, você vai não ver o peso, você... na última vez que eu estive lá, eu tomei cerveja de lá, com ingredientes de lá. E realmente essa coisa da cerveja, eu acho que na verdade não só a cerveja, outro dia eu tava vendo isso, as outras coisas, café, tem uma série de coisas que antes a gente tomava de uma maneira mais geral, assim, sem se atentar muito, né? Vinha muito ali através da indústria, mas eu acho que isso trouxe uma coisa muito legal, que é justamente esse local, né? Você vai pro local, você vai pro pequeno produtor, você vai pro que o cara que faz aquilo ali. Minas tem uma tradição incrível de café. Aqui na Chapada Diamantina, na Bahia, a gente tem uma tradição de café, e um dos cafés que tem sido exportado bastante. Então, tem muitos pequenos produtores fazendo cafés incríveis. Aí, cerveja também, a gente já está vendo, tem alguns mestres cervejeiros que vão se dedicando. E aí, aos poucos, vem ter cerveja de umbu, tem cerveja com ingredientes locais. E eu acho isso incrível, porque realmente esses gostos e esses cheiros estão na memória da gente, né? Estão na nossa memória. Acho que traz a personalidade, né, cara? Total. Traz a personalidade do local, né? Total. Muito bom. Pois é, então a gente tava falando sobre isso, sobre os temperos, sobre comida, sabores, né, cara? E realmente isso daí é uma coisa que traz muita personalidade, né? Pra gente que trabalha principalmente com composição, com expressões artísticas, expressões musicais, ter essa antena, essa sensibilidade para pegar esses temperos, inclusive de comida, de bebidas da região. Isso é muito massa, cara. Isso traz uma personalidade muito forte pro som. E é isso que eu saco demais, assim, no teu trabalho no Baiana System. E aí, falando um pouco mais de música, eu queria te perguntar, aí sendo um pouco mais técnico, sobre o teu timbre de guitarra baiana, cara. Eu conheci guitarra baiana pelo Armandinho, né? Ouvindo Cor do Som, e fantástico, né? Só que eu sempre achei aquele timbre agudão, tal, legal, mas ele era bem agudo. E aí, quando eu conheci o trabalho do Baiana, eu não saquei que era guitarra baiana, porque eu falei, mano, o som é gordo e cremoso. É gordo e cremoso, e eu senti a conexão também com a guitarra paraense, né? Com a guitarrada, né? A lá Mestre Vieira e tal. E aí, quando eu fiquei sabendo que era a guitarra baiana, eu fiquei mais apaixonado pelo timbre da tua guitarra, mano. E tipo, que envenenamento que você fez na guitarra pra ficar com esse timbrão violento. Pô, que engraçado que você falou de cremoso, veio referência do que a gente tava falando, né? De sabor, de textura, né? Já veio, veio essa referência do que a gente tava falando ali, de cremoso, né? Então, isso eu acho, Gleison, que tem muito a ver com... Claro que eu também conheci através de Armandinho, tomar uma influência total, de conhecer o repertório do trio, conheci ele pessoalmente, inclusive, tivemos uma convivência muito próxima, ele morava aqui na minha rua, com certeza uma referência, uma influência muito grande, mas justamente aquele repertório do trio que você tocava ali, tocou um tempo e tudo, aquilo tem um local ali muito específico, né? Então, as outras coisas que eu vi ouvindo, algumas coisas realmente tem isso, né? O trio já tem um pouco isso, né? O trio elétrico, aquela coisa das cornetas que reproduzem só o médio agudo, aquela distorção muito característica. A guitarra baiana já é muito assim, gritante.
Então isso às vezes dá uma dificuldade de encaixar em algumas situações. E como eu também vinha com essas outras referências de sound system, onde o grave aparece mais, onde você tem um pouco mais de respiração, não necessariamente tem aquela distorção toda, e uma coisa que teve muito a ver com a produção de um programa que eu fazia e faço ainda até hoje na rádio, que era o Rádio África, que era uma coisa de pesquisa muito grande de músicas de vários países, principalmente ali Angola, Congo, né, Nigéria. Então, as coisas das guitarras são muito presentes de uma forma que também bate lá no norte do Brasil, né? Que recebe aquela influência grande ali da América Latina, tem aquela influência ali das cúmbias, das salsas, das coisas que também vêm dessa influência africana forte. Então, quando eu ouvi aquilo, naquele momento ali, que estava nessa reencontro com o instrumento, com a guitarra, né? Porque eu vinha tocando ali, já tocava no Lampirônicos, já tinha tocado na timbalada, em alguns momentos eu usava, mas já ainda assim muito presa naquele repertório. Comecei a tocar com o Ramiro Mussoto, então aquelas outras necessidades de timbre começou a vir, minha guitarra começou naturalmente a ficar com menos distorção, mais limpa, né? Quando eu ouvia aquelas guitarras de Angola, me remetia diretamente a coisas assim de chula, de samba, de coisas de tocar de dedo. Eu comecei a fazer coisas e vieram composições já com esse pensamento, sabe, assim, de umas linhas melódicas que me levavam para outras coisas, outros caminhos, e aí foi uma coisa de desenvolver mesmo ali, tocando. Hoje, muitas das guitarras que soam bem, assim, até quando a gente está gravando e tudo, a guitarra que eu também encontrei ali com o luthier, que é uma guitarra inteiriça, um pouquinho maior e tudo, ela direta em linha ou com um amplificador com pouca coisa, e dedo, e alternando dedo e palheta, né, então fica um timbre ali que é bem, vamos dizer assim, não é pessoal, sabe? É um timbre pessoal, assim, de uma identidade ali, é quase como uma extensão de uma linguagem que eu fui desenvolvendo para compor e que me ajuda nas linhas que eu vou buscando ali como uma sonoridade, né? Acaba que a linha melódica já leva a essa sonoridade. Pode crer. Essa é a foderinha? Exatamente. A guitarra de Jacimário, que foram as duas primeiras que eu fiz. Eu fiz uma anterior, que é muito parecida com ela, mas não tem aquele corte de cima da fodera, né? Que ele como ele é um luthier de baixo, então ele se inspirou ali no fodera, mas aí eu falei, vamos fazer ela, que é a toda clarinha, escala clara também. Então ela é a que eu mais uso, mas a outra também tem um som que a outra, ela não tinha no primeiro disco ainda essa. Então o primeiro disco mesmo que tem muita coisa de dedo, que tem a música ali com Roberto Mendes, tem a vinheta Nesse Mundo, Nesse Mundo é uma música, tem a vinheta baiana, tem várias coisas, é tudo com a primeira guitarra de Jacimário, né? Então tem um pouco ali do instrumento com o dedo e com essa busca ali por esses sons de Angola, de Belém, essas coisas que passeiam ali pelas guitarras fazendo linhas, muitas vezes é quase como uma resposta de cantos, né? Tem a voz, depois tem as coisas de guitarra. Isso é uma coisa que me ajudou muito a formar uma linguagem ali. Formou uma linguagem muito própria, né, velho? Muito fantástico isso. Muito legal. E, você mencionou o lance da Rádio África, você tem mais de 10 anos aí de experiência como radialista. Eu queria te perguntar, né, qual a importância, do seu ponto de vista, da comunicação e do compartilhamento do conhecimento cultural, né? Isso sobre as suas experiências. Cara, eu acho que isso é o ponto fundamental, né? Eu acho que foi o ponto de mudança fundamental aí do que a gente teve ali nos anos 2000, a partir dos anos 2000, a gente tá falando aí talvez dos últimos 20 anos ou 18 anos para cá. E no caso, minha experiência na rádio, a Rádio Educadora, é uma rádio pública, né? O que faz uma grande diferença de ser uma rádio comercial. Então, ela vem de uma rádio, de uma coisa que aconteceu nacionalmente, assim, muitas rádios públicas importantes começaram a ter papel fundamental na divulgação dos artistas que estavam acontecendo. Tem a ver um pouco até com aquilo que a gente estava falando agora, pensando assim, dessa coisa do local olhar para o local de uma outra maneira, sabe? Poxa, eu tenho tal cara aqui que tem um trabalho, eu tenho o mestre das guitarradas aqui, que é uma coisa que Pio cavou lá atrás ali também, em 2005, 2006, aí ele olhou para aquilo e aí fala da comida, fala daquela tradição. Então, esse olhar passou pelas rádios, passou pelos festivais independentes que começaram a estourar no Brasil inteiro. Então, essa ligação das coisas passa justamente por esse compartilhamento. E a rádio pública não tem aquele compromisso com a audiência, né? Então, você tem os conteúdos que você vai buscar. Foi uma busca minha também ali no momento que eu me formei em jornalismo, mas nunca tinha trabalhado diretamente com nada disso. Já comecei trabalhando com música diretamente. Mas
justamente eu me interessei nisso, porque eram coisas que eu queria dar uma vazão àquilo, né? Então não existia... O Rádio África é até hoje o único programa que toca exclusivamente música africana e FM no Brasil, né? Então muita gente aqui começou a ouvir sobre Afrobeat, reouvir as músicas de Angola, conhecer artistas até mais conhecidos internacionalmente, como, sei lá, Salif Keita, Youssou N'Dour, Angelique Kidjo, Mari Andrade, vários artistas que já são mundialmente conhecidos, aqui não se tinha acesso, mesmo sendo uma cidade que tem mais de 90% da população negra. Então o Rádio África surge com essa proposta, né, de pegar aquela música, e isso virou um campo de pesquisa, e você conseguir pegar aquilo, organizar, fazer a pesquisa, trazer as informações, isso semanalmente durante um tempo, aquilo vai naturalmente te influenciando, vai naturalmente fazendo com que você tenha uma outra percepção de como a música chega pra gente, né? E na época que o Rádio África começa, em 2007, era muito difícil, não tem o acesso que a gente tem hoje, que você bota ali no YouTube, você bota em qualquer lugar, bota num programa de áudio qualquer desse de streaming e você ouve a música de todo mundo. Não tinha, então a gente tinha que buscar, era um misto de pesquisa, um misto de... Quando eu viajava eu conseguia alguns discos e trazia e colocava ali, né? Então, tipo, Afrobeat aqui na Bahia, muita gente não ouvia e passou a ouvir a partir ali do Rádio África, né? Então, é muito importante e muito, para mim, diretamente ligado. A própria coisa do Ministério Público, ali era um outro programa de reggae que eu tinha, chamado No Balanço do Reggae, que foi onde eu conheci o Ministério Público, onde eu conheci Russo, onde veio toda uma linguagem que eles já vinham fazendo ali e que, através do programa, aquilo para mim começou a tomar forma, né? Porra, cara, que lindo isso, cara. Eu acho que é a inquietação que mora dentro do estômago da gente de querer dividir, né? A gente não se sustenta e não se aguenta e quer falar para os outros, a gente precisa falar. Eu acho que isso daí eu acho fundamental e a gente observa nos teus trabalhos. Eu fiquei feliz pra caramba quando conheci o Rádio África, fiquei caçando métodos, né, meios de como acessar e como ouvir aqui em Minas. E você tá desenvolvendo agora o podcast do Radioca, né? Sim. Como é que tá funcionando isso? Então, o Radioca também surge nesse mesmo momento do Rádio África, tem o mesmo tempo ali, que era um programa que já falava da música que a gente chamava como independente, mas já de cara a gente achava que esse nome já não iria dar conta do que era, porque acabou tudo virando isso, né? Então o Radioca falava muito desse mercado independente na Bahia e no Brasil, que tem a ver com isso que eu falei, com esse panorama, né? Então o Radioca depois virou um festival, que agora tá virando um podcast também. Então é isso que você tá falando, essa necessidade de compartilhar. O que eu falei ali no início tem muito a ver com esse momento que a gente tá vivendo, né? Tipo, os compartilhamentos que têm sido as trocas, que é onde as pessoas também começam a se encontrar. Muitas vezes aquilo não tem aquela audiência que uma rádio tinha ou que uma coisa tem, mas aquilo tem uma função ali formadora, sim, que no caso que é a rádio pública e que... Então, tipo, Rádio África eu faço com Lúcio Magano e com o DJ Sankofa, né? Que é um DJ de Gana que mora aqui há 15 anos em Salvador. E é meio tipo assim, a gente não para de fazer, a gente sempre tá falando, tá tocando, tá voltando, revisitando os programas, porque a gente realmente gosta de fazer. Então não é nem... É isso que você falou, a vontade que se tem de buscar, de achar os discos, de organizar e de mostrar. O compartilhamento que é o que faz o sentido final, né? Porque não adianta eu pegar isso tudo e juntar e ficar com isso ouvindo. E cara, com certeza, cara. E esse compartilhamento com amor, cara, do jeito que só dá pra sentir essa paixão que você fala da Rádio África, todo esse trabalho dessa pesquisa tão profunda e trazer isso para as pessoas independente de audiência, isso gera curiosidade e conexões muito mais profundas, independente de números. Né, isso gera energia, cara, gera energia. E essa energia te levou para Belém, cara? Como é que foi isso? Você foi lá para Belém, conversar com o Mestre Vieira... Pô, como é que foi? Conta essa aventura aí. Essa época aí foi bem doida, assim, muita coisa acontecendo. Eu tô falando em 2007, tá? Um pouquinho antes do Baiana. Que em 2007, Mestre Vieira esteve aqui em Salvador. Não lembro que exatamente, algum festival desse, não sei que eles vieram para participar desses bate-papos que já estavam acontecendo. A cultura do Pará tinha aparecido, assim, nacionalmente, porque teve já Pernambuco de uma maneira muito forte aparecendo, a Bahia em momentos diferentes, e o Pará estava assim. Então veio o Mestre Vieira e Pio Lobato aqui para Salvador para participar de um papo. Lorena Saavedra, que era uma produtora de lá de Belém, estava morando aqui em Salvador, organizou essa vinda deles para cá. E era justamente um encontro para falar sobre guitarra baiana e guitarrada.
Que é, legal. como o Hermano Viana já escreveu antes disso, né, lá ali, ainda no final dos anos 90, falando disso, da guitarra baiana e da guitarrada como duas escolas de guitarra originalmente brasileiras, sabe? Assim, tem toda uma estética, todo um repertório, toda uma coisa muito amarrada, tanto na guitarra baiana como na guitarrada, né? Então, Legal, a influência ali também de choro, de músicas da América Latina, muito forte. Então, eles vieram para esse encontro e participou eu e Haroldo, que é o irmão de Armandinho, né, que é um super compositor, super guitarrista também de guitarra baiana, e Mestre Vieira e Pio. Então a gente fez um bate-papo juntos, um workshop e tocamos juntos de noite, né? Então ali já começou uma ligação bem grande com o Pará, já me influenciou muito, e aí a partir daí eu fiz uma música para Pio Lobato chamada Da Calçada pro Lobato, que tá no primeiro disco do Baiano. Sim. Uma música chamada Da Calçada pro Lobato. Inclusive, nós já citamos aí no Drop Hops ou no episódio do Lucas, né? Sim, Não, Lucas Estrela, sim. E aí, cara, já começou uma ligação muito grande mesmo, vendo essa coisa, eu me aproximei de Pio, a gente, depois, quando eu fiz essa música, ele tinha mostrado pra ele no disco do Baiano, era uma música que acontecia muito forte nos shows, aí ficou uma coisa de o Baiano ir pra Belém depois, que a gente acabou realizando 2 vezes depois, que foi incrível, né? E eu fiquei com uma ligação muito grande, tanto com Pio, depois com Félix Robato, que eu já conhecia desde a época do Lapupunha, né? Eu já conheci o trabalho dele lá Lapupunha, eu viajando com o Lampirônicos, a gente já tinha se encontrado, e é um cara que eu acho ele incrível, cara, em todos os sentidos, assim, o trabalho que ele faz lá na lambateria, as coisas todas que ele faz, a música dele, o estilo dele, ele é um cara... E Pio e ele da mesma geração, então a gente sempre vai falando, depois rolou esse encontro, tipo, de novo, Lorena, que já tinha voltado pra Belém, puxou essa coisa, venha de novo aqui pra você falar daí. Já o Baiano a galera já tava conhecendo o Baiano aí em Belém, né? A galera já tava conhecendo, já tinha essa vontade do Baiano aí, mas não tinha rolado ainda. Então eu fui, e aí dessa vez eu encontrei com o Félix, toquei na lambateria lá com ele, toquei com o Félix. Dessa vez eu não consegui encontrar com o Pio, porque Pio tava viajando com Dona Nete. Mas Pio eu sempre falo, tinha me encontrado com ele em Portugal, antes ele tocando com Dona Nete, eu tocando com o Baiano. Então sempre ficou essa ligação muito grande com o Pará, assim, a gente se sentia em casa, todo mundo quando foi a gente se sentiu muito em casa lá, sabe? Porque eu acho que essas duas culturas dialogam, a coisa popular de Belém é muito parecida com a coisa daqui. Nossa, demais, cara. E eu acho engraçado e curioso essas interconexões. Eu tava estudando, porque pra falar com Beto Barreto, cara, você tem que fazer um doutorado... Que é muita coisa, é muito material. É muito material. Eu tava brincando aqui antes, né, montando a pauta. A gente poderia falar só um podcast inteiro falando só do comecinho da guitarra baiana, como é que foi encontrar Adrian Sherwood. Cara, muita coisa. Mas, dentre essas pesquisas, eu encontrei um site maravilhoso, que eu não tô conseguindo achar agora, que passou toda a discografia do Baiana System. Desde coletânea, que eu tava procurando, na verdade, estudando o Adrian, né? Aí através desse site, que depois eu boto aí nos créditos, aí no texto do podcast, eu encontrei algumas coletâneas que saíram na China e saíram no Japão, do Baiana System, né? Algumas coletâneas que tinham... E eu achei legal você falar da Calçada pro Lobato, que foi uma música que tá numa coletânea, que eu não sei se é na Dinamarca, eu não sei se é na China, é em algum lugar aí, e os caras escolheram essa canção, cara, especificamente. É mesmo, que eu sou fascinado. Isso eu não vi. Isso eu não vi. Então, porque às vezes sai em coletâneas. O nosso disco, o nosso primeiro disco, ele saiu no Japão, por um selo de lá. Inclusive, um ano antes, a gente tocou lá em 2013, num festival bem bacana chamado Fuji Rock, e depois tocamos em Tóquio, pela Plankton, a Plankton, que é esse selo que levou a gente. Isso. Então saiu o álbum igual, só que com a capa com a cor diferente, né? A capa aqui é aquele mesmo grafismo ali de Felipe Cartacho, com aquela mesma capa, que é a guitarrinha com os alto-falantes, aquela coisa que marcou bem aquele início ali, mas ela é bem azul e branca, e tem elementos pretos. Aí a edição do Japão saiu quase toda preta com elementos brancos, assim, mas foi a mesma coisa. Então, pô, fantástico. A gente tocou no Japão e tocou na China 2 anos seguidos na China. Que massa. E na China a gente gravou meio que
um ao vivo que saiu meio que pirata, que algumas pessoas têm até esse como um CD, né? Então é um ao vivo ali na China, gravado no show em Xangai que a gente fez. Mas... Muito louco. Enfim, se teve essas outras coisas, tem coisas que você não sabe, que sai assim como coletânea. Não, eu consegui achar o site aqui. O site é discogs.com. Cara, é o site mais completo de discografia que eu já encontrei ao longo dessas pesquisas aí da vida. Tava pesquisando a discografia do Adrian, porque vocês trabalharam com o Adrian, o cara já fez remixes de Simple Red, de Depeche Mode, Placebo, cara, The Cure, Garbage e Baiana System, cara. Isso é muito maravilhoso. Eu fico muito emocionado com isso, cara. Eu fico muito emocionado. Depois eu vou te passar o site certinho. Eu tô caçando aqui enquanto isso a coletânea que eu te falei. Que os caras, pô, já tinham contato com toda a discografia do Baiana System, mas eles fizeram questão de puxar essa track, que é uma track que você dialoga com Belém, através do Pio, e tá nesse fluxo. A gente já falou disso já no interlúdio dos nossos programas, tem o Hop Drops, e a gente já falou dessa sequência de informações do Baiana System pra Pilobato, e vem Lúcio Maia, e entra naquela parada e mistura Lucas Santana. E aquilo é muito bonito, cara, porque das entrevistas que eu já vi muita coisa, muito material seu, do Russo, e enfim. Eu achei legal uma entrevista que eu vi do Russo, eu não lembro agora onde, que ele falava da música brasileira de umas décadas passadas, que elas se revisitavam e existiam versões feitas em cima das músicas lançadas. Sim, claro. Os próprios artistas tinham isso. Eu claro, acho que claro. Raça de Milton Nascimento, acho que tem umas 2 ou 3 versões, cara. E você fica até confuso na hora de pesquisar, porque você não sabe se aquilo foi lançado, como é que é esse diálogo. E nesse projeto, eu queria entender, aproveitando para te perguntar isso, como é que nasceu essa troca de recados entre Pio Lobato, Lucas Santana, Baiana System. Eu acho que tá vindo um recado de Lucas Estrela também. Cara, mini spoiler aí, talvez. Cara, isso foi, na verdade, foi coisa... Lucas, eu conheço o Lucas há muitos anos, né? Conheço o Lucas há muitos anos daqui, né? A gente... Santana. Lucas Santana. Você falou de Lucas Estrela, né? Você tá falando de Lucas Estrela. Lucas Estrela. Mas eu falei de Lucas Santana porque ele tem... Teve uma música que Lúcio Maia fez pra Pio Lobato. Na verdade, Lucas fez primeiro, que é Recado para Pio Lobato. Isso. Que é do disco de Lucas Santana. Que, se eu não me engano, não é o Noites, é um anterior dele. Que ele tinha essa música, que era meio de violão, Recado para Pio Lobato. E foi bem nesse período que eu tava me encontrando com o Pio. Aí eu falei, caramba, eu já tinha essa música que era da Calçada pro Lobato, que tava ali engatilhada. E Lucas Santana tinha participado desse primeiro disco do Baiana, cantando tanto em Frevo Foguete, quanto o Carnaval Quem é que Faz, que foi uma música dele, inédita, que ele fez e que lançou naquele disco em 2010, né? E eu tocava com o Lucas, na banda de Lucas, eu e Seco. A gente tocava com o Lucas Santana na banda dele. Então, a gente tinha esse interesse por Pio e pelo aquilo que estava acontecendo ali. Aí quando o Baiana lançou, saiu da Calçada pro Lobato, ali naquela história, e depois Lúcio Maia também fez uma música falando dessa história, que eu não lembro agora o nome exatamente da música de Lúcio, mas tem uma coisa disso. E aí Pio, e essa música de Pio era que a de Lucas não é tão guitarrada quanto da Calçada pro Lobato, que é mais explícita, assim, a coisa da guitarrada. Então, e aí com o Pio a gente vinha já sempre trocando, chegamos até a falar, a gente tem até uns rascunhos aqui que eu fiz num tweet que a gente tá fazendo, que eu toquei semana passada as músicas, inclusive toquei da Calçada pro Lobato e mostrei umas coisas que eu tinha com o Pio. Tem um rascunho de um projeto que eu tinha com o Pio, de 4 faixas inéditas aqui guardadas, eu toquei um pedacinho delas no programa. Então já tinha essa história com o Pio. E quem me falou de Lucas Estrela primeiro foi Pio. Quando teve aqui, ele me falou, cara, tem um menino lá em Belém, que é da mesma linhagem, mas ele é incrível, falou muito de Lucas Estrela pra mim. E me mostrou umas coisas. Quando ele teve aqui, fez até lá na rádio. Eu acho que ele tinha ido pra divulgar alguma coisa de Dona Nete. Ele veio fazer um show de Dona Nete aqui, em Salvador. E aí ele me falou de Lucas Estrela, aí eu já fui catar. E ele me mandou o primeiro disco de Lucas, e aí eu toquei no Radioca.
E aí a gente já começou a fazer. E tanto foi que nessa vez que eu tive lá para encontrar com o Mestre Vieira, que eu toquei de noite, eu toquei numa banda base lá que Lucas fazia parte, Lucas Estrela. E ele teve comigo e com Félix lá na casa de Mestre Vieira, Lucas Estrela. Pois é, cara, eu vi isso, eu fiquei alucinado quando vi essa parada. Ele é incrível, cara, eu acho o Lucas incrível, eu acho ele um menino talentosíssimo, ele fato, tem toda a linguagem mesmo da história ali de todo mundo, ele é muito influenciado ali por Pio, por Félix, porque ele é bem mais novo que a gente, né? A gente já tá, bem mais novo. já tá lá na outra geração e ele é bem novo. E ele depois, ele depois participou no Rock in Rio. Ele tem uma coisa também que flerta com o pop ali de uma maneira bem especial, assim, eu acho. Compõe pra caramba, Ele sabe toca fazer bem. mistura, O bicho é danado demais. O bicho é muito bom. O bicho é muito bom. Ó, Falando cara, de todas essas conexões, eu só queria deixar uma homenagem aqui. Uma homenagem póstuma pro meu avô. Avô Domingos, pai do meu pai, Dionis Campelo, também é produtor musical. Bacana, Quem me amigo. apresentou a guitarrada paraense foi meu avô Domingos. Mestre Vieira era amigo do meu avô. Olha que E incrível. eu lembro que meu avô... Eu vi muito do heavy metal, né? Eu sou guitarrista, aprendi a tocar virtuose com Iron Maiden em Angra, enfim. Mas aí meu avô uma vez olhou pra mim e falou, Dan, ele falava assim, todo grosseirão, Dan, tem que parar de tocar esses negócios. Você tem que tocar é guitarrada, tem que ouvir o Mestre Vieira. Isso aí é que vai te trazer as amizades legais. Olha aí, ele te deu toda a ideia. Beijo, meu avô, onde quer que você meu esteja. irmão. Com certeza é um lugar muito melhor que o nosso. Ô, salve. Salve. É isso, é o que a gente estava falando antes, né? É justamente essas memórias, a herança que a gente tem, a tradição, né? Você vê que quando a gente volta para um papo desse aqui que a gente está falando, a gente já está em outro lugar e vem uma memória do avô e que já linka com uma coisa que é da sua terra, né? É isso. Ó, Com cara, exatamente. Ó, aqui, trazendo só umas informações pra vocês. O Lúcio Maia lançou em 2010 o Maquinado Mundialmente Anônimo e com a faixa chamada Recado ao Pio, extensivo ao Lucas, né? Que acho que ele Isso, estava tá vendo? Era isso, eu sabia que ele tinha um nome grande. Justamente que isso já foi por conta da música que Lucas fez para Pio, então ficou essa troca de figurinhas aí. Isso. Aí Lucas responde aqui com Recado para Pio Lobato em 2011 no Sem Nostalgia, que é o trabalho dele, maravilhoso. Nossa, que é o trabalho que virou minha cabeça de Cara, Sem Nostalgia, exatamente. Esse disco é incrível. Ele mudou totalmente aí. Ele foi pro lance com o violão de uma forma... Lucas é danado, né? Cada disco dele tem uma marca muito forte. Cara. Esse Sem Nostalgia marcou total ali. É de 2011, né? Isso que você falou aí? 2011. Isso, é isso mesmo. Lucas Santana, 2011, Sem Nostalgia. E o do Baiana é de 2009. O primeiro Baiana. O Recado para Pio Lobato, né? Não, é Da Calçada pro Lobato. Da Calçada pro Lobato. Recado para Pio Lobato é o de Lucas. Isso, gente, é confuso. A gente tá bebendo, cara. É uma conversa muito... A gente tá no boteco virtual aqui, meu irmão. Mas eu acho que Lucas Estrela tá aprontando alguma coisa com essa parada aí. Olha, tá vendo? Ele é danado demais, velho. Ali é... Além disso, começou a fazer cerveja safada, né? Mentira, sério? Só faz cerveja. Sério? Sério. Cara. Porra. De vez em quando ele me manda mensagem aqui, ó. Ô, meu irmão, e aí, cara? Eu não tenho termômetro, eu não tenho termostato, o que eu faço? Vai eu. Pô, aí tem uma galera que produz com ele ali, cara, no estúdio. Caramba, me esqueci o nome do estúdio. Como é, Danilo? Danilo, me diga o Floresta Sonora? Isso. Que é o do DBL, né? Exatamente. Isso, DBL e o Charmon lá no meio do comércio. O Charmon. Porra, Charmon. Todo mundo ali é incrível, cara. Todo mundo ali é incrível. Eles são demais. Produzem muito ali. Tem agora a guitarrada das manas, né? Uhum. Cara, Belém tá fervendo. Belém ferve, tá fervendo. Cara. Beba local. Pense global. Cara, a gente tá falando um montão de coisa aqui, agora tentando organizar nosso ímpeto aqui. E eu queria te perguntar uma pergunta totalmente aberta, que eu acredito que eu já sei a resposta, mas eu quero ver o seu ponto de vista. Pra você, Beto Barreto, o futuro é colaborativo? Sim, estamos falando disso, né, velho, o tempo todo. Com certeza, eu acho que passa por isso. Precisamos entender cada vez mais qual é a nossa colaboração, né? O que são essas colaborações, as formas de colaborar, né? Porque, na verdade, tava se tornando inviável, né, cara? Tava se tornando inviável, né? Eu acho que o que está acontecendo com a gente agora, nesse momento, né, com
com isso que estamos vivendo há alguns meses, né? Todo mundo se isolando, né? Tipo, saiu daquela coisa que estava frenética, todo mundo precisou se isolar, mas que a grande, vamos dizer, o grande X da questão passava justamente por colaboração, né? Por você ter que se preservar para cuidar do outro, né? É o auge do pensamento colaborativo, passa por isso, né? Às vezes você diz, eu não tenho risco, eu não estou em tal coisa, mas se você se descuidar, você tá sendo irresponsável com os outros, né? Então, é uma coisa colaborativa que está inerente aí, as pessoas precisam ver isso, né? E isso rebate em todas as outras coisas. Então, eu acho que foi um freio mesmo de arrumação. Não acredito também, não tenho, assim, apesar de eu ser um cara esperançoso, não acredito que necessariamente vai ser aquela transformação que todo mundo, vai sair todo mundo muito melhor, que já tô melhor. Eu acho que a gente já tá vendo coisas aí que um pouquinho que já começou a abrir, você já vê como as pessoas vão se comportando, mas eu acho que mexeu numa chave aí, no entendimento disso, que eu acho que temos encontrado formas muito interessantes de colaboração, que eu acho que isso só vai se estender, né? Incrível, cara. Eu acho que a colaboração é inerente dos bons sentimentos. Eu acho que a gente não consegue pensar numa boa sociedade, num bom grupo, sem pensar em colaboração, né? Sem deixar de lado o egoísmo, sem deixar de lado as nossas individualidades. E vocês puxando um pouco pro lado musical, o próprio trabalho do Baiana System, ele é 100% colaborativo. O que seria do Baiana System sem o público, sem a interação que o público tem, sem a proposta que vocês trazem de pertencimento, de corpo, né, de união? Cada elemento ali na plateia, que não seja na plateia física, nas plateias virtuais, cada elemento é muito importante, é uma célula de um corpo que vocês têm criado ao longo dos anos e só tem amadurecido, esse corpo tem se fortalecido, vocês têm buscado referências lá de trás, sem bater no peito e falar, não, agora tá comigo, eu que determino aqui. Vocês sempre buscam referências da tradição. Pô, Antônio Carlos Jocafe, falamos de Lazo, falamos da galera que tá agora com a gente aqui, né? Que são genuinamente tradicionais, é uma recém-tradicional. Total. E a gente fala isso, tipo assim, as pessoas que fazem parte do Baiana System, né? Tipo, cada pessoa é um mestre, né? Ali dentro de sua, você vê Junix, cara. Junix é um dos maiores guitarristas do Brasil, cara. É um cara incrível, com uma história emocionante, músico, produtor, compositor, arranjador, em um nível, assim, absurdo, né? Que tem trabalhos importantíssimos, tanto dele solo, como colaborando com outras pessoas. Maestro Biratã Marques, que é da Afro Sinfônica, que é um projeto, assim, em um tamanho tão grandioso quanto a Rumpilés, uma coisa, assim, de uma importância. Então, Bira traz um banho pra gente e nos ensina dia a dia, né? João Meirelles também, que é outro que é o que tem mais tempo ali dentro do Baiana. Esse primeiro show do Baiana que eu falei, João Meirelles fez parte dele. Aí depois entrou Chico Correia, ficou um tempo e depois João voltou. Então, desde 2012, João tá direto no Baiana. E é um cara também que tem um trabalho de pesquisa enorme, de música eletrônica, com sintetizadores, com trilha muito de teatro, enfim, é um cara que soma muito, fora todo o trabalho de percussão do Baiana, de Japa System, de Ícaro Sá, de toda assim, que muita coisa de percussão já foi somada ali dentro do Baiana, né? Desde Ramiro, que eu acho que é a semente de tudo, né? Que é com quem eu tocava e onde muita inspiração veio para isso. E ele ia produzir 2 faixas do primeiro disco, infelizmente ele faleceu antes disso. Mas Ramiro com Cabuduca, com Batata, e Ícaro, todo mundo que tocava ali com ele, depois a chegada de Japa, que vem também da timbalada ali. Então, é isso que está falando, a gente está falando sempre, a colaboração é o que move a gente, né? É o que você tá com essas pessoas, é o que faz você ficar mais forte a cada dia e conseguir se renovar, né? Porque é isso, né? Colaboração é o que a gente está falando, é basicamente o que a gente tem falado o tempo todo, né? Seja de ouvir uma música e compartilhar, seja compartilhar uma composição, compartilhar um palco e compartilhar essas emoções que a gente está falando mesmo, assim, do que a arte nos proporciona, né?
como você tá falando aí, quando a gente conversou a primeira vez, quando você falou comigo, a gente quando vê assim que você tá atento, que você fala de um trabalho, poxa, que você conhecia do Lampirones, conhecia de tal coisa, aquilo é uma colaboração que volta, né? E que faz você dar sentido às coisas. Isso é muito bonito, cara, Bacana porque demais. isso você bota importância pra todo mundo, cara. Isso é emocionante. Eu tô me segurando aqui pra caralho, pra não estar assim... Meu Deus, Baiana System, Roberto Barreto, cara, isso é muito importante, cara. Essa linguagem é muito importante. De você pegar, de você valorizar quem tá ali na sua frente, na plateia, fazendo aquela roda de só energia boa, só amor, cara. Eu tava vendo a entrevista de Russo com o Caetano no Mídia Ninja. Sim. O Caetano, assim, impactado, né, cara? De, pô, vocês conseguiram domar uma galera que tava estereotipada, que tava, porra, a polícia ali em cima e tal. Toda essa construção de você colaborar com o amor e você valorizar aquele indivíduo e você colocar ele no pé de igualdade com as pessoas que vocês trabalham. Tipo, pô, você puxou ali Matheus Aleluia de Ticoãs, o próprio Buguinha, Antônio Carlos Jocafe, o trabalho que eu tô curioso pra saber se vai vir trabalho com Antônio Bujan, com o André Bujan, né, cara? É uma extensão. André, eu tô emocionado, cara, André é uma extensão Aqui. de Antônio, cara. André Seguinte. fez um remix incrível pra Água, cara. Pra faixa Tô Água. querendo ouvir. A gente não soltou ainda, ele segurou, ele guardou, porque ele tava fazendo uma trilha, talvez usasse ali primeiro. Mas o remix de André é incrível, bem bonito. Enfim, é isso. Esses caras que nos inspiram, Cara, né? André Bujan. cara, é uma fusão. É uma fusão. Cara, vocês têm que entender que pra mente do ouvinte, da gente, pobre ouvinte, é complicado, cara. É complicado porque são muitas informações, muita referência, cara. Mas eu acho bonito também o jeito que vocês fazem de se explicar. Porque igual a gente tá aqui, a abertura que você tá dando pra gente chegar aqui, trocar uma ideia, de explicar de onde vem essas referências, e várias outras entrevistas que tem um pouquinho mais de carinho de não ser só midiático e tá querendo trazer um pouquinho dos insumos, né, do Baiana System. Isso é muito bonito, cara. Então, cara, a gente observa um derramamento no mar de conhecimento, de fusão de conhecimento. E nesse momento do podcast eu queria fazer uma homenagem a um cara fantástico que a gente é fã, e a gente é fã junto, chamado Maurício Valadares, com Ronca Ronca. Malval. Grande Malval, nosso Grande mestre, Malval. cara. Né, cara? Então... Ele é incrível, cara. Ele é incrível. Então... A gente tá nessa batalha aí sempre, né? De divulgar o Ronca Ronca ao longo do tempo. Sim. Né? O cara tá no ar aí há mais de 30 anos, Nossa referência, né? Inspiração pra isso tudo que a gente cara. falou, de programa de rádio, de compartilhar, de dividir, de curtir música, de compartilhar isso, né? Ele é incrível, cara. Foi uma entrevista, eu tive lá no programa dele pra falar sobre Duas Cidades. E ele foi incrível, porque primeiro eu já conhecia ele, né? Já conhecia o trabalho dele, já sabia a história. Ele me deu de presente o livro dele, lindíssimo, de fotografia, o preto e branco. E aí a gente foi falar do Duas Cidades. Ele de cara, ele já pegou um disco do Dodô e Osmar, que tem um chamado Aí Eu Liguei o Rádio, que tem uma capa bem parecida com gente, assim. Ele pegou a capa do Duas Cidades, a gente já fez logo a ligação, veio com os 2 vinis na mão, assim. E já veio falando disso, e depois ele chegou e veio falar, pô, você sabe qual é a faixa que eu mais gostei do disco? Uma faixa que eu não sei o que. Aí eu fiquei assim, né, tipo, tentando adivinhar qual seria. Aí ele me saiu com Azul, cara, que é uma vinheta de guitarra baiana lá do final do disco. Que, cara, lindo, né, é uma vinheta que tá ali, um negócio meio obscuro, quase ninguém ouve essa faixa. Aí ele falou, velho, isso aí me deu várias referências do que parecia pra ele. Ele chegou a falar de Jimmy Page, que eu quase me infarto quando ele falou isso. Nossa. E ele falou, e aí tocou Azul no programa, dizendo que era uma faixa, e fora que é uma figura incrível, adorada, Malval do Ronca Ronca. E aí quando a gente lançou uma faixa chamada Corrida Elétrica, agora em fevereiro, com Armandinho, e no dia que foi Armandinho do Deusmar com Baiana System, e no dia
quando Armando começou a ir lá no estúdio a gente fez uns encontros, a gente fez uma foto e postou. Coincidentemente, eu tava com a camisa do Ronca Ronca. Sim, e aí, sim, no dia que eu postei, ele aí comentou logo, falou, caramba, o manto sagrado, Beto vestindo o manto sagrado, e eu com certeza, eu vou até pedir a ele outra camisa, que aquela camisa minha eu já usei tanto, ela já tá meio velhinha. Já gastou. Alô, Malval, pô, Malval, bota uma camisa boa pra Beto aí, mano. Cara, isso, por que a gente tá falando sobre... Oi, amigo. A foto que tu tirou com o Beto, você estava com o manto? Tu tava com o manto, né? Ele que tava. Eu ia falar isso, agora aqui. Eu levo o manto pra todos os lugares mesmo. Que dali, e muito mais pro show do Baiana System, com certeza tinha que estar. Apesar de tava um frio desgraçado, eu fiz uma camisa do Baiana porque eu não conseguia. Aonde foi mesmo aquele show, cara? Onde foi? Cara, foi aqui em Nova Lima, foi no Festival Breve, se eu não me engano, que teve... Se não me engano, teve 9 baianos até. Ah, e tá. teve Emicida. Tá. E teve Carol Conká também, se não me engano. Sim, era no interior. Fui lá no Baiana System, na grade, né? Aí levei a camisa do Ronca Ronca. Tava lá curtindo o show loucamente, alucinado, feliz pra caralho, né? Cara, eu sempre levo a camisa do Ronca Ronca pras pessoas que se identificam com o programa, né? E eu sabia que o Beto tinha passado por essa entrevista com... Se não me engano, não foi nem no Ronca Ronca, foi no Sistema Globo de Rádio. Exatamente. Foi no lapsezinho ali do programa. E eu mostrei, cara, eu lembro quando você chegou na beira do palco, eu falei, meu irmão, a hora é essa. Porra, eu só ergui, cara. Eu lembro que você olhou pra mim, você apontou assim a mão, você falou, porra, é isso, cara, é isso. Cara, aquilo pra mim foi uma emoção tão grande. Porque não é questão do fã, de estar ali, de ter o contato com o artista naquele momento, mas pro Ronca Ronca, tipo, você reconhecer realmente a importância do programa e toda essa linguagem. Parece que naquele momento a gente fecha um curto-circuito ali mesmo, a gente fecha uma conexão de que tá tudo certo, sabe? Tudo que eu acreditei, que eu venho acreditando ao longo de, 10 anos de ouvindo o programa, 12 anos ouvindo o programa, faz todo sentido naquele momento. E depois quando, a gente se comunicou, a gente trocou ideia depois, aí eu senti mesmo, cara, é isso, cara. Tipo, o Malval, ele não tá louco, ele tá certíssimo há muito tempo, entendeu? Sim, com certeza. E outra pessoa que tinha me falado muito dele, do programa, assim, antes de eu ir, ele me ligou no dia, foi Benegão, né? Que é nosso mestre dos magos, que a gente sempre diz. Sim. Mestre Benegão tem uma ligação quase telepática com a gente, assim, né? Desde sempre, desde que o Baiano existe. Então, tem vezes assim, no momento que a gente tá passando pelos piores perrengues, que tá em situação assim, aí do nada toca o telefone, é ele, né? Sempre. Ou ele manda uma mensagem de alguma coisa, ou ele tá em um lugar e liga pra você, ele sempre assim. Nesse dia, eu tava no Rio, tinha avisado a ele que ia pro Rio, aí quando eu tava indo pra lá, ele me ligou. E eu tô indo ali, você tá indo no programa do Malval, cara, não sei, aí fala tudo, dá todas as informações que você ainda não tem. E foi isso, ele manda um abraço pra ele e tudo, o Benegão já me falava dele, e nesse dia, quando eu tava indo pro programa, ele me ligou. Porra, cara, que lindo, cara. Foda. Lindo. Foda demais. Bom, emocionante. Queria abrir aqui um parênteses agora aqui, o nosso amigo Bento, do Lamas BH, vai trazer aqui uma dica pra vocês. Você que é cervejeiro caseiro, que faz as suas experimentações em casa. Então, Bento, traz pra gente aí mais uma dica da casa. Atenção, tá na hora do Dicas da Casa. Prost, vida longa, amigo cervejeiro. Eu sou o Bento e nosso papo hoje é sobre inclusão. A cerveja é a bebida mais democrática de todas. Já foi meio de pagamento para os trabalhadores, já foi a bebida dos reis. Isso a gente vai falar uma outra hora sobre isso. Mas é a bebida que faz amigos, que une as pessoas, independentemente de qualquer diferença. E tem que ser assim sempre. A própria diversidade de estilos, dos seus sabores, aromas, aparência e sensações muito diferentes entre si, entre os estilos, já é uma lição grande dessa bebida maravilhosa, né? A gente tem muita diversidade, a gente tem muita diferença entre os estilos de cerveja e eles têm que conviver, eles convivem muito bem, cada um com
com a sua harmonização, com a sua degustação, com o gosto da pessoa que está bebendo, que gosta mais de um estilo X ou Y. Tem que ser assim. Unindo as diferenças, a gente vai ter sempre uma coisa melhor, sempre vai ter um mundo melhor. Então vamos beber mais cerveja, vamos beber estilos diferentes, cada um com o seu gosto, cada um com a sua cultura, cada um com a sua ideia. Vamos nos unir pelo bem da cultura cervejeira, pelo bem de todo mundo. Vamos viver na boa vibe da cerveja. Menos ódio, mais brindes. Cheers! Gostou? Segue a gente lá no Instagram. O meu Instagram é @bentobier. O Instagram do nosso apoiador, @lamasbh. Manda mensagem, manda lá a sua ideia, a sua sugestão, a sua crítica. Valeu? Tchau, obrigado. Dicas da casa. Oferecimento Lamas BH. A melhor cerveja pode ser a sua. Pois é, Bentão trouxe aí mais uma pitadinha, né? Aquela cutucadinha que a gente precisa ouvir sempre, de que não cabe racismo, não cabe elitismo, não cabe nada de ruim no ambiente cervejeiro. O ambiente cervejeiro é democrático. Exatamente. A cerveja é uma bebida democrática, uma bebida de congregação, uma bebida de celebração. E como, fazendo um link antes, né, de entrar o quadro do Bento, tem um disco dos Titãs, o acústico dos Titãs, que Paulo Miklos fala que ninguém sabe nada, cara. Ninguém sabe nada. Ele fala isso ao longo do final da música inteira, eu não lembro agora qual é a track. Mas é que ele tá falando, eu não sei fazer música, mas eu faço. Eu não sei cantar as músicas que eu faço, mas eu canto. Ninguém sabe nada. Então, nossa própria conversa com o Beto hoje, através dessas ressignificações, valorizações de artistas que são tradicionais, artistas que são novos, contemporâneos, é que ninguém sabe nada, cara. A gente precisa toda hora olhar para o nosso lado, olhar uma esfera. A gente precisa criar uma esfera. A gente não pode criar uma bolha. Bolha é diferente de esfera. Esfera, ela deve ser porosa. Esfera, 360 graus. Você olha para cima, para baixo, para os lados. Você se conecta com as pessoas e traz para dentro. Bolha é isolamento, né? Isolamento, você tá dentro. Bolha é isolamento. Então ninguém sabe nada. E, Beto Barreto, o que você acha aí da democratização da cerveja, do conhecimento em geral? Você já é um cara que já bebia cerveja artesanal? Eu esqueci de perguntar isso. Não sei se a gente... Cara, não necessariamente, né? Aquela coisa, como a gente falou, o Brasil tem essa tradição, né, de cerveja, mas sempre foi aquela coisa bem industrial, que todo mundo dizia, poxa, eu tomava uma coisa que chamavam de cerveja, mas não era cerveja, né? E aí depois, quando você vai realmente conhecendo outras coisas, vai tendo acesso, e isso, como a gente falou ali, com café, com vinho, com outras coisas que começa a se ter essa atenção, né? E aí eu acho que cerveja, por já ter essa ligação muito grande, né, com o brasileiro, com festa, com tudo isso ser muito... E aí as pessoas também tirarem um pouco, né, daquela... Porque eu acho que quando fica também uma coisa muito gourmetizada, muito elitizada, fala que só poucos entendem aquilo, fica uma coisa assim, fica uma coisa meio chata. Mas realmente, quando você descobre outros sabores, essa coisa mesmo. Essa cerveja que eu tô tomando aqui da Calandu é uma IPA. É uma das que eu mais gosto porque é amarga, né? Então esse tipo de coisa que você não conseguia ter, essas nuances, né? Era tudo uma coisa só, tudo de fermentada com cebola, né? Então você não era cerveja, mesmo era milho, né? Então você começa a sentir realmente a diferença e você vê que como o cuidado que as pessoas têm, que esses pequenos produtores começam a ter e começam a circular e começam a falar ali, você vê que todas essas cervejarias, esses pequenos produtores ou as pessoas que se envolvem com isso, não é uma coisa, como a gente falou, eles têm essa ligação com a cultura, tentam trazer informações, isso que a gente falou, a Calandu busca expressões do cotidiano da gente para poder trazer, então para identificar uma cervejaria que é daqui da Bahia, e de outros lugares as pessoas vão trazendo rótulos, um cuidado com a arte, então eu acho que isso fica uma coisa legal. Eu acho que quando se consegue também deixar o preço acessível, aí começa a ficar mais divertido ainda, né? Porque todo mundo toma cerveja de melhor qualidade, não passa mal, conversa mais. E é isso, eu acho que as pessoas começam a vão aguçando o paladar, né? Acho que é que nem ouvir música, né? Às vezes as pessoas não percebem, aquilo vem daquela maneira, tipo, como era, né? Essa comparação assim, tipo como era rádio, que tudo vinha, você ouve, você não consegue perceber nada. Vai tomar qualquer cerveja, ouve qualquer música, que vai vindo naquele bolo. É quando você começa, ouça isso aqui,
poxa, isso aqui é legal, porque isso aqui vem de tal país, isso aqui tem tal coisa, isso aqui tem a ver com isso nosso. Aí o cara, tipo, pô, prova essa cerveja aqui, ela é feita com tal coisa, isso aqui tem um pouquinho de umbu, essa aqui tem caju, essa aqui tem tal coisa. É feita aqui Legal. por um cara que pode ser um brother seu, pode ser uma galera aqui. E aí o cara faz aquilo com cuidado e você toma aquilo. Então você aguça os sentidos, né? Você vai aguçando a percepção e depois, quando você toma aquela que você achava demais, você já não consegue mais, né? Você já acha ruim. Pois é. Aproveitando esse gancho, quero falar, Família Cervejeira, acabamos de lançar, juntamente com Cervejaria Botocudos, collab com Casa Orc, uma cerveja que o intuito é esse: promover a celebração, né? Promover essa democratização da cerveja artesanal. Todo mundo tem o direito de experimentar sabores diferentes, né? Uma cerveja muito bem feita e que não é cara, né? Que é acessível para todo mundo. Então, porra, celebração tá aí. Ei, desce a saideira. E, aproveitando o gancho cervejeiro, eu queria te perguntar, Beto, antes da gente, vamos entrar aqui nas saideiras, né? Saideira, dormideira, ultimeira. Momento saideira. Momento saideira. Cara, a gente sempre pede pros convidados fazerem aqui uma harmonização musical. Então, fica à vontade para escolher a cerveja que você quiser, do estilo que você quiser, para harmonizar com a música que você quiser. Né? Fica o desafio. Caramba! Me pega de surpresa. Cara, então, vamos fazer o seguinte. Eu vou, como eu também não tenho ainda, né, um vocabulário tão grande de cerveja, coisas eu conheço, assim, já sei que eu gosto mais de IPA, eu gosto mais das amargas. E eu tô tomando essa aqui, que eu fui gentilmente agraciado, então eu vou falar dessa cervejaria daqui, que é a Calundu. Essa Largo Doce, que é uma cerveja forte, bem boa, já me ajudou na conversa pra caramba, comecei a tomando ela, já organizou as ideias. E como você falou de Adrian Sherwood, e a gente falou, ele fez uma versão de um samba reggae, fez um dub de um samba reggae para esse último disco da gente, O Futuro Não Demora. Então eu vou indicar um som dele que eu tava ouvindo essa semana, que é um dos trabalhos dele, que é ali dos anos 80, que é o African Head Charge. Massa. Que é um trabalho dele incrível, que tem uma mistura de dub com percussão jamaicana, assim, que você passa desde o Nyambig até todas aquelas tradições, assim. É ele um músico jamaicano, que ele começa nos anos 80, e todas as experimentações dele, com sons, com timbres e tudo. Então, Adrian Sherwood, vou falar desse primeiro disco dele, que é de 81, que é o primeiro disco do African Head Charge. My Life in a Hole in the Ground. My Life in a Hole in the Ground. Esse é o disco que eu tava ouvindo esses dias. Harmonizado com Calundu. Largo Doce. IPA. Largo Doce. Oxe, como era doce. É isso aí, Então meu sobe irmão. o som aí. Sobe o som. Chegamos aqui nos momentos saideiras definitivamente, né? Agora, aquela saideira, expulsadeira, fica aquele gostinho de querer beber mais, né? É o bom do boteco virtual, é isso, cara. A gente já tá... Eu tô gravando aqui do lado da minha cama, né? Se eu quiser agora é só se despedir e deitar aqui. Não precisa dirigir, não precisa pegar não carro. precisa dirigir. Exatamente. Existe um legado bacana também que eu acho que vai ficar também dessa pandemia, que é o contato virtual. Eu acho que é a produção de casa, né? Danilo tem gravado aí com algumas personalidades da música também. Adriano Daga, da Malta. Tudo online. Felipe Andreoli. Felipe Andreoli. Vai dar tudo certo. Eu acho que é o seguinte, cara. As possibilidades, elas estão aí, elas foram potencializadas por uma coisa que a gente não queria, que é a pandemia, mas elas foram potencializadas. Então, o contato digital, o contato virtual, ele tá aí, e inclusive profissionalmente, né? E chegando nos momentos saideiras, Beto, eu queria que você deixasse umas considerações finais. O que você achou desse bate-papo? Deixa suas redes sociais, chama a galera pra ouvir o trabalho do Banana System, fica à vontade. Pô, cara, eu senti aqui, na verdade, bem o que você tinha me falado da primeira vez que a gente
conversou sobre isso, certo? A coisa de um bate-papo descontraído, de um boteco virtual, foi incrível, assim, você falou, a gente tá numa terça-feira, 1º de setembro, não 1º de fevereiro. Estamos numa terça-feira, e eu vinha daquela loucura, assim, né, de como eu te falei, eu acho realmente que várias coisas legais aconteceram, várias coisas foram aguçadas, como você frisou aí agora. Mas a gente fica naquela loucura, sempre tem coisas, aí você não relaxa, aí do nada, assim, você para pra bater um papo, e aí toma uma cervejinha, e a gente tá conversando, deu esse clima mesmo caseiro, sabe, do que você falou, de boteco, de estar à vontade, conversando, trocando ideias, sem necessariamente ter um objetivo, é simplesmente compartilhar coisas, assim, né, trocas de informação, coisas que a gente já tinha falado ali, de encontros que a gente teve em shows. A gente fica sempre com essa saudade, né, desse ao vivo, desse encontro que tem ali quando tá com show e tudo, mas é isso, eu fiquei bem feliz, assim, do papo da gente. Eu me conectei, é engraçado isso, já me conectei com o Pará automaticamente por causa de Danilo, tudo que a gente falou, aí ele já falou do avô, e saber que você tá em Minas, então você vai fazendo esses hiperlinks, assim, tentando se transpor para esses lugares. E aí uma das coisas que aconteceu legal aqui no Baiano nesse período da pandemia é que a gente está fazendo umas coisas no Twitch, uns experimentos ali no Twitch, que é uma plataforma ali que era de game, e agora tem uma galera lá tentando fazer conteúdo de música ali dentro e tudo mais. Então, enfim, eu tenho falado ali às quarta-feiras sobre guitarra baiana, Russo tem feito um bate-papo bem legal chamado Ao Vivo na Live, Seco tem mostrado as produções dele já para... Enfim, a gente tá por lá, então é isso, ouve as coisas aí, em breve Baiana System deve ter novidades, sempre estamos tramando algumas coisas e é isso, valeu demais, foi muito bom estar por aqui e é só chamar de novo que a gente tá aí pra conversar. Não, com certeza. Beto, obrigado, cara. Muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade, por você agregar tanto valor pra gente, musical, cultural, né, cara, tipo, evidenciando justamente toda essa importância dessas interconexões culturais de todos os elementos, né? Não só da música, mas falamos da comida, das bebidas, do cheiro, dos temperos locais. Enfim, é uma imensidão de assuntos que a gente pode trazer e realmente esse tempo do podcast é até muito pouco. Mas obrigado de coração, obrigado pela tua obra, de verdade, obrigado por tudo que você tem feito, não só no Baiana, mas no Lampirônicos e na sua carreira musical aí, valeu. Valeu, galera. Valeu demais. Um abração pra todo mundo e vamos continuar conectados. Serenidade em tempo de tempestade. Liberdade sempre. Salve. Labier Hopcast é oferecido por Agrária Malte, o malte das melhores cervejas. Prússia Beer, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.